como ser filósofo e não se tornar recluso? Olha, essa é uma boa pergunta. Claro que eu entendo o filósofo aqui como alguém que não só dá aula de filosofia, né? Mas alguém que reflete, escreve, se bate com questões, né? Digamos, o filósofo como um ser que está olhando para o mundo de uma forma pouco comum, que tem normalmente um repertório um pouco tanto acima da média e que lê livros acima da média, sabe? Um pouco isso daí, não só alguém que reproduz, digamos assim, discussões de filósofos ao longo da história da filosofia, que faz parte da formação do filósofo, é claro. Como ser filósofo e não se tornar recluso é de fato uma coisa difícil. Eu vou dizer, talvez, uma característica de temperamento ou uma virtude, o que eu vou dizer é considerado uma virtude para o Aristóteles, mas antes de fazer referência a essa virtude, eu diria que a ideia de que filósofos se tornam reclusos, ela está intimamente associada à suposição muito antiga de que alguém que acumularia um repertório muito acima da média de conhecimento acerca de como as coisas funcionam, ou como as pessoas pensam, ou como a história funciona, certo? Que essa pessoa poderia desenvolver, ou ter a priori, como se supunha na medicina grega antiga, um certo grau de melancolia como temperamento, né? Que, por decorrência, produziria um certo temperamento contemplativo, e esse temperamento contemplativo, por sua vez, de alguma forma, deixaria ainda mais difícil a adesão, digamos, àquelas situações sociais que normalmente as pessoas se entregam. Então, nesse caso, o tornar-se recluso seria fruto do filósofo perceber coisas ou perceber um certo caráter efêmero das coisas, perceber muitos jogos que põem em dúvida a capacidade de você confiar nas coisas ou nas pessoas, você acabar desenvolvendo uma certa capacidade, não estou falando aqui de capacidades sobrenaturais, mas uma certa capacidade de perceber um pouco como as coisas funcionam e aí ter uma certa visão da repetição dos jogos na vida, dos jogos do mundo, entender como funciona a linguagem, por exemplo, perceber, por exemplo, que não dá para ter muitas expectativas em relação à política, que não adianta ser religioso ou não, tanto faz do ponto de vista moral, entende? Quer dizer, a prática da filosofia e a constituição do repertório filosófico faria com que você visse o mundo, às vezes, vou usar uma metáfora, como se você visse o mundo de cima, como metáfora. E isso produziria um certo temperamento que você ficaria um pouco de bode. Ou você acabaria achando que a companhia de um livro é melhor do que a companhia, seguramente, de um coquetel, né? Existe coisa mais idiota do que coquetel, né? Pessoas olhando uma para as outras para ver se tem alguém importante e puxar o saco. Agora, eu acho que uma coisa que pode... Porque isso é muito ruim no final. Você ficar recluso demais é muito ruim. Eu acho, como eu dizia no começo, que talvez uma coisa que possa diminuir essa reclusão, essa recusa de uma grande parte daquilo que as pessoas consideram normal no mundo, é se você tiver uma certa dose de generosidade e entender que, de certa forma, às vezes esse repertório todo não serve para muita coisa ou para determinadas situações. Então você tem uma generosidade em relação ao mundo e se você encontrar pessoas que sejam generosas em relação a você, filósofo, eu quero dizer, e que saiba que, no fundo, a reclusão, muitas vezes, é simplesmente um enorme desconforto em estar no mundo. E que se, portanto, você encontra pessoas que sejam generosas com essa sua dificuldade, talvez você não seja tão recluso assim.